aí, gente? Hoje eu tô no ritmo de carnaval. Tô em casa. Então, como não deu pra ir pra praia, tá chovendo, né? A gente ficou em casa. E você, como é que você tá aí? Tá em casa também? Tá descansando? Daqui a pouquinho já vai começar. Deixa o pessoal ir entrando aí. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, um assunto que é polêmico, mas muita gente acaba perguntando pra gente sobre isso, e é por isso que a gente tá fazendo uma live sobre isso. Então vamos dar um minutinho aí, deixa o pessoal ir entrando. E aí, tudo bem? Hoje é ritmo de carnaval, por isso que eu já vim aqui com a música do Léo Santana. Música nova, virou hit desse verão, né? Quem conhece sabe que ritmo que é esse daqui, né? Sabe que música é essa. É isso aí, gente. Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Deixa o pessoal ir entrando aí. Bom, espero que você esteja descansando nesse carnaval. Que se você estava na praia, que tenha dado tudo certo, que nenhuma enchente tenha pego você. E se acabou acontecendo também, boa sorte. O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar. A gente tá fazendo nossas boas ações aqui. Espero que todo mundo fique bem, gente. E vamos lá. Hoje, acho que você deve ter visto o assunto da live dessa semana. E a gente decidiu fazer esse assunto porque alguns seguidores toda semana perguntam pra gente, né? Felipe, ou Supera... o que vocês indicam de medicação para o cérebro, para melhorar a memória, para ajudar quem tem déficit de atenção, né? Inclusive a gente pegou e eu separei até uma pergunta aqui, que foi justamente isso aqui, ó, que o nosso seguidor falou assim, olha, eu acho que eu tenho déficit de atenção e por isso eu gostaria de saber que remédio eu posso usar para ajudar no déficit de atenção, eu preciso estudar, tenho faculdade, tenho trabalho e sinto que não consigo dar conta de tudo. Gente... Isso é uma coisa não só para adultos, mas que a gente percebe muito em crianças, adolescentes, pessoas que estão estudando para passar, né, em vestibular ou que tem uma demanda muito grande com faculdade, trabalho. E a gente também percebe isso na terceira idade, 60 a mais, né, começa a ter problemas de memória. E aí começa a vir aquela questão, né, o que eu posso usar para melhorar a minha memória? E assim vai indo. Então, a gente separou aqui porque querendo ou não, uma pergunta frequente. E por mais que nós não sejamos psicólogos, né, nossa unidade específica não seja algo direcionado como um psicólogo, algo nesse sentido, o nosso foco está em estimulação cognitiva, natural, sem remédio, sem nada. Então eu já te aviso, se você é uma das pessoas que pergunta pra gente e pede esse tipo de indicação, eu te respondo que a gente não indica nenhum tipo de remédio, ok, gente? Mas a gente está aqui justamente para falar sobre isso, sobre os remédios, sobre os suplementos, né, para a memória que o pessoal toma, para turbinar a memória, e a gente quer falar sobre isso. Primeira coisa, gente, hoje, eu não vou falar que é comum, tá? Mas está se tornando comum a pessoa não conseguir se concentrar, ou não conseguir fazer uma atividade, ou ter um pouco mais de desafio mesmo, e perguntar e começar a se autodiagnosticar. Porque eu tenho déficit de atenção, com certeza eu tenho, ou porque eu tenho uma dislexia, ou porque eu tenho algum transtorno, né? Ou porque eu tenho hiperatividade. Então a gente faz esse autodiagnóstico. E aí a gente começa a aceitar isso como verdade para a nossa vida. Porque eu tenho desafio disso, eu tenho desafio daquilo, mas isso é por conta do déficit de atenção, isso é por conta da dislexia, mas eu acho que eu tenho. Aí você pergunta pra pessoa, legal, e como que você descobriu isso daí? Que psicólogo que você foi? Que médico que você foi? Aí a pessoa, não fui em lugar nenhum. Eu acho que eu tenho. Isso é um grande problema, tá? Por quê? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu gosto de fazer muito exercício, né? Então eu faço exercício físico, eu vou na academia, eu jogo bola, jogo vôlei e tudo mais. E de um tempo pra cá eu comecei a sentir dores no joelho, né? Ia bem numa parte de trás aqui do joelho e tal. E aí, a primeira coisa que você começa a pensar é, opa, tô com um problema no joelho, tá doendo, tô com um problema no joelho. Legal. Fui indo. Aí falaram, olha, começa a passar esse remedinho aqui, tipo um gelol, tal, que vai ajudar, você passa antes do jogo. Beleza, comecei a passar, deu uma melhorada, só que chegava num ponto que se eu ficasse, por exemplo,
sentado de posição de borboleta, meu joelho ficava doendo. Se eu sentasse com a perna assim, sabe, tipo, você senta no sofá e dobra a perna, pronto, o joelho ficava doendo. Eu falei, opa, calma aí, tem alguma coisa errada. Aí, o que eu fiz? Vou procurar na internet, né? Vou ver o que é isso daqui. Fui ver que a dor aqui atrás e tudo mais era parecido com dor de menisco. E que isso podia acarretar numa cirurgia, e aí que tinha que ficar 3 meses parado e tal. Pronto. Eu comecei a criar um monstro na minha cabeça. Eu falei, nossa, porque isso aqui é dor, porque, caramba, eu vou precisar ir no médico, eu vou ter que fazer cirurgia. E comecei a pensar milhares de coisas. E aí você começa a pensar, não, porque eu vou tomar um medicamento, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, tal. Eu falei, bom, deixa eu fazer o principal. Deixa eu ir no médico, deixa eu ver o que é isso. Fui no médico, descobri que era uma inflamaçãozinha, tomei um remedinho, passou, não sinto mais dor nenhuma e pronto. E olha que engraçado, olha o que eu tava pensando em fazer por conta de uma dorzinha no joelho. Eu já ia me automedicar, eu já ia me autodiagnosticar, eu ia fazer tudo. E é isso que as pessoas têm feito em relação ao cérebro. Começa a sentir falta de memória, porque eu tô com doença de Alzheimer. Começa a sentir falta de atenção, não, porque eu tenho déficit de atenção. Não consegue prestar atenção no trabalho, não, porque isso aqui é hiperatividade, porque eu tô com um problema cognitivo. Não consegue estudar. Mas, gente, vamos começar a analisar algumas coisas aí? Vamos primeiro assim, ó. Hoje, a gente tem um negocinho aqui, só pra vocês terem ideia. Eu tô com 3 aqui, fora que eu tô usando aqui com vocês, né, por conta do trabalho. E imagina a quantidade de informações que eu tenho usando 3 celulares por dia, fora computador e assim por diante. Imagina isso. Antigamente, a gente tinha essa quantidade de informação? Não, isso não existia, tá? Para vocês terem ideia, a quantidade de informações que a gente tem hoje em um dia equivale à mesma quantidade que a gente tinha em 3 meses há 10 anos atrás. É muita informação ao mesmo tempo para o nosso cérebro. Outra coisa, informação rápida, rede social. Você pega, fica 5, 6 minutos na rede social, não precisa muito. Você vai ver o quanto de informação, o quanto de gente, o quanto de pequenos estudos, pequenas informações, pílulas, né, que a gente fala, que a gente tem em 5 minutos de rede social. Imagine em 1 hora, em 2 horas, 3 horas, que muita gente tem o costume de ficar. É muita informação para o nosso cérebro. Então vamos associar assim, ó. Imagina que o seu cérebro é igualzinho o corpo, tá? Aí imagina eu pego você hoje e falo assim, vamos fazer 2 horas de crossfit? Do nada. Eu não te preparei, você nunca tinha ido na academia, você não se alimentou, e do nada eu te pego e ponho lá no crossfit. O que vai acontecer com você? Você vai arriar. Você vai, Felipe, calma, eu não consigo fazer isso, eu não consigo correr aqui igual o pessoal, puxar o peso que todo mundo puxa, não é mesmo? Realmente isso acontece. E por que você está fazendo isso com o seu cérebro? Tá entendendo? Aí, que nem eu vou pegar uma coisa que eu vejo muito, né? Os pais com as crianças. Legal. Aí você pega uma criança, começa a ter dificuldade na escola, ela muda de série, é outro ambiente, são vários professores ao mesmo tempo ali. Beleza. Aí você começa a olhar a forma como a criança vive em casa. É muita rede social, é muito videogame, não tem muitas vezes estímulo cognitivo adequado, né? Que nem eu vou dar um exemplo. Você pega hoje, eu tenho um irmão mais novo, e pega eu na mesma idade que ele com 10 anos, né? Na minha época, eu empinava pipa, eu fazia carrinho de rolemã, por mais que não seja tanto da minha época, mas eu fazia isso porque eu brincava muito na rua. Eu fazia várias brincadeiras diferentes, a gente inventava brincadeira, brincava de pega-pega, pique-esconde, um monte de coisa. A gente inventava, então a gente era muito ativo cognitivamente. Esses dias meu irmão chegou pra mim, me mostrou um trabalho e falou, tá bom esse trabalho? Aí eu olhei e falei, tá bom. Né? Tá tudo certo aqui, tem capa, tem introdução, tem isso, tem aquilo, tem tudo aqui, tem as pesquisas e tal. Legal. Aí ele fez assim pra mim, peguei no chat GPT. Aí eu falei, quê? Pra quem não sabe, o chat GPT é uma inteligência artificial. Você escreve qualquer coisa ali, quero um trabalho de 10 folhas sobre história de tal coisa. O chat GPT vai te dar aquele trabalho perfeitinho do jeito que você pediu. Qual é o estímulo cognitivo que o meu irmão tá tendo fazendo isso? Nenhum. Então, onde eu quero chegar aqui? A primeira coisa que acontece no nosso cérebro a gente tem muita informação e o cérebro não consegue dar conta, não consegue processar toda essa informação. Aí, o que começa a acontecer? Meu filho tem déficit de atenção, tem dislexia, tem dificuldade, tem atraso mental, tem isso, tem aquilo. Só que aí, isso, estou falando para a criança,
Aí daqui a pouco a gente pega os adolescentes, quando já começa a ter uma certa liberdade, tá ali com 16, 17 anos, prestando vestibular e tudo mais, aí começa a ter a influência dos amigos, né? Nossa, porque eu descobri uma coisa que turbina o cérebro. É um remédio que você fica ligado, né? Ou então, que tem acontecido muito, gente, é começar a pegar Ritalina e tomar. E aí eu já vou começar a falar o que eu queria falar. Isso para todas as idades, tá? Depois você pega gente 25, 27, que tem que ter muita performance no trabalho e assim por diante. E aí, gente, começa a automedicação. Isso tem acontecido muito e é muito perigoso. Você simplesmente, porque um amigo falou que, olha, eu tomei esse remédio aqui, ele é um remédio que o pessoal usa para quem tem déficit de atenção, e isso ajuda muito e tal. Aí você começa a tomar aquilo ali. Mas você não passou no médico, você não passou no psicólogo, você não fez absolutamente nada. Você só pegou aquilo e começou a tomar. Às vezes, em primeiro momento, você fala, caramba, olha, todas aquelas vozes na minha cabeça, putz, zerou. Aí passa um tempo, aquele pico, ele diminui. Aí você fala assim, caramba, voltou ao normal, tô com dificuldade de novo, vou fazer o quê? Vou tomar mais um, amanhã quando eu precisar estudar. E aí você faz isso semana que vem, você começa a fazer isso 2, 3 vezes por semana, daqui a pouco você tá indo, você dá totalmente dependente todos os dias de um medicamento, sem o acompanhamento devido, sem a quantidade certa para você. E aí eu vou te contar uma outra coisa. Todo suplemento, né, vou falar assim, suplemento cognitivo, alimentar e tudo mais, pode funcionar para mim, mas pode não funcionar para você. E porque cada corpo, cada cérebro funciona de um jeito. Cada cérebro tem uma necessidade diferente. E por vários e vários motivos, gente. Vários motivos. Eu vou dar alguns exemplos. Às vezes eu que sou muito ativo, né? Então eu vou pra academia todos os dias, eu faço esporte pelo menos 3 vezes por semana, eu estou sempre movimentando meu corpo, eu faço dieta, me alimento bem. Às vezes se eu tomar um medicamento, vai reagir de um jeito no meu corpo, porque eu tenho várias liberações de hormônio e assim por diante por conta de todo o esporte e dos meus hábitos de vida. Mas aí, você pega uma pessoa na mesma idade que eu, que não faz nenhum esporte, é totalmente sedentário, não se alimenta bem, vive de fast food, de iFood e assim por diante, e você tenta dar o mesmo medicamento. O corpo vai agir, com certeza, de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque existem hábitos, alimentações, atividades e assim por diante que fazem o nosso cérebro, o nosso corpo funcionar de formas diferentes. Então, uma coisa que é muito importante, tá? Eu não sou 100% contra o medicamento, contra o suplemento. Mas o que eu sou contra é a automedicação. Então não adianta. Ah, o seu amigo está tomando porque deu certo para ele? Legal, mas não significa que vai dar certo para você. Então a primeira coisa que eu te indico, vá a um médico, vá a um psiquiatra, um psicólogo, para ver se faz sentido aquele remédio para você, ou se faz sentido até mesmo você tomar algum tipo de medicamento, porque isso pode acabar com a sua vida e você nem sabe. Pode criar uma dependência e você nem sabe. Isso eu falo para todas as idades. Hoje, tem crianças que chegam para mim com 7, 8 anos de idade, tomando doses absurdas, por exemplo, de uma Ritalina, que é muito forte para o nosso organismo, muito forte para o nosso corpo, para um adulto. Imagina uma criança de 8 anos, tá entendendo? E depois, tem um outro problema aí no meio, tá? Às vezes, até mesmo na automedicação ou até com acompanhamento, o que acontece? A pessoa começa a tomar. Beleza. Passa 2, 3 meses, a pessoa fez assim, ó. Nossa, show, resolveu, vou parar. Aí, gente, o tombo é muito feio. Por quê? Porque por mais que você faça o acompanhamento, existe uma certa dependência. O corpo ele vai se acostumando com aquilo. É igualzinho, assim, não vou falar a palavra, né, de um uso de um entorpecente ou algo nesse sentido, mas a dependência é muito parecida. Por quê? Imagina assim, ó. O seu corpo está produzindo uma certa quantidade de algum hormônio ali que você precisa para se concentrar, tá? Só que às vezes, realmente, o corpo está produzindo menos, né? A gente precisa pensar em outras coisas que eu vou falar para vocês. O corpo está produzindo menos, não está legal, você tem realmente um desafio e tal. Beleza, aí você começa a tomar aquilo. Aí o corpo começa a fazer assim, ó. Legal. Isso aqui começou a melhorar o ambiente aqui. Tá interessante. Aí o corpo fala assim, ó. Olha, eu gosto de economizar energia. O cérebro adora fazer isso. Vou economizar energia. Aí ele pensa assim, calma aí. Se esse negócio tá vindo e tá completando o que eu não consigo dar conta aqui,
acho que eu vou produzir menos. Aí ele começa a produzir menos. Aí o que começa a acontecer? O remédio já não consegue fazer tanto efeito. Aí você vai no psicólogo. Aí o psicólogo fala assim, vou aumentar um pouquinho a dose. Aí o corpo fez assim, olha que interessante. Eu tô produzindo menos e a dose aumentou. Vou diminuir mais para testar. Aí o corpo diminui mais, o cérebro diminui um pouquinho mais aquilo ali. Aí depois de um tempo, para de fazer efeito de novo. Aí o médico fala, vou aumentar mais um pouquinho a dose. Aí o corpo fala, entendi. Se eu parar de produzir, ele vai completar tudo. Não vou mais gastar energia para isso. Deixa ele produzir. Pronto. O que começa a acontecer? O médico aumenta ainda mais a dose e você começa a criar dependência. Aí chega num pico que realmente, nossa, deu muito certo, tá legal, toda a quantidade certa. O que começa a acontecer? Você fala assim, não vou precisar mais. Aí do dia pra noite, aquela dose que tá aqui, vem aqui. Aí o corpo faz, opa, o que aconteceu aqui hoje? Tem alguma coisa errada. Hoje, não era pra parar. O que tá acontecendo? Aí ele manda um alerta. Preciso lá do remédio. Eu não tô produzindo mais isso daqui. Você tá colocando pra dentro? Ei, vamos acordar aí. Vamos trabalhar. E é assim que a gente entra na dependência. Então o corpo começa a falar assim, olha, tava vindo de fora. Agora parou do nada, eu não consigo voltar a produzir essa quantidade do nada. Aí, gente, é onde eu falo que o tombo é muito maior. Então por isso que a gente tem que tomar muito, muito cuidado com o uso de remédio com autodiagnosticação. Eu vou tomar porque meu amigo deu certo. Não pode acontecer. E você vai ver que se você for no psicólogo, aliás, um psiquiatra, que começar a colocar remédio pra você, o que vai acontecer nesse processo? Vamos supor que você melhorou, tá legal, putz, tá 10 e não tá precisando mais tanto daquilo. Ele vai começar a fazer um desmame. Então, da mesma forma que a gente foi introduzindo e o corpo foi parando de produzir, daqui a pouco se você for reduzindo, o corpo vai fazendo assim, opa, calma aí, tá reduzindo. Então deixa eu começar a trabalhar, porque se parar de produzir, eu preciso produzir eu aqui. Se começar a parar de entrar, preciso eu compensar esse processo. E aí a coisa vai acontecendo, tá entendendo? Então vai ter um desmame. E outro ponto, aí, olha só pra vocês terem ideia, tá? Eu peguei aqui alguns efeitos colaterais de alguns remédios, tá? Alguns conhecidos, outros nem tantos, mas por exemplo, eu peguei aqui, piracetam. Ele faz parte dos remédios utilizados no tratamento de doenças neurológicas. Então, por exemplo, uma das mais comuns, epilepsia. Então, ele faz aumento de atenção, da memória de longo prazo, da facilidade de aprendizado, ele ajuda muito nisso. Mas é efeito colateral, sonolência e ganho de peso. Então, por um lado, você tem mais atenção, enquanto aquele medicamento está fazendo efeito, mas, por outro lado, você pode ficar mais sonolento. Depois, vamos pegar aqui a Ritalina, tá? Que é muito usado na questão do TDAH. Ele ajuda muito a melhorar a atenção, a concentração, facilita a ter memória, o aprendizado e te deixa mais alerta, tá? Só que, por outro lado, você tem pressão alta, arritmia, perda de sono e de apetite, tá? Depois eu quero trazer na perda de sono. Depois, se você pegar o modafinil, que ele é muito conhecido também no Brasil aqui como Stavigile, que é quase um trava-língua aqui. E aí, ele é o quê? Ele vai trabalhar muito na narcolepsia, tá? Só que ele também vai trabalhar muito na questão, se você tem muita sonolência diurna, tal, se você tem apneia do sono, então ele acaba ajudando, tá? E aí também vai ajudar na atenção, na concentração, na memória verbal, na memória numérica, ajuda bastante. Só que aí você também tem pressão alta, tontura, náusea, perda de sono, perda de apetite e também vem com as arritmias cardíacas. E assim vai indo, tá, gente? Só que, se você parar pra pensar aqui, a maioria desses traz perda de sono, tá? Perda de sono. Beleza, Felipe, mas e daí? Eu consigo virar tranquilo dormindo 3 horas por dia. Beleza. Só que já tem alguns estudos que apontam que o ideal é que você durma ali por volta de 7 horas, tá? Claro que tem uns corpos que precisam menos, outros mais, tá? Mas a média é geralmente 7 horas. Se você não dormir nem isso, a sua perda cognitiva é muito maior. E por quê? A parte do sono, e depois a gente pode entrar nesse assunto só do sono, aliás, tem live aqui, tá gravado no nosso Instagram que eu falei só sobre o sono, mas já é muito, muito, muito conhecido os benefícios do sono no nosso corpo, né? A parte que o cérebro faz a limpeza, é onde a gente tem a maior parte de neuroplasticidade no nosso momento do dia.
Então assim, se você perder o sono, a quantidade de medicamento vai aumentar. Você vai ter mais perda cognitiva e, gente, vira uma bagunça no nosso cérebro. Então assim, ó, essa live hoje está servindo para você tomar muito cuidado com o medicamento. Não que seja ruim, porque ele tem sim os seus benefícios, tá? Mas o ideal é que você procure um médico, que você realmente faça com alguém que saiba exatamente o que tem que ser feito, que introduza da forma certa, que faça os testes com você. Porque assim, ó, às vezes o próprio psiquiatra vai te dar um remédio e ele precisa fazer teste, ele precisa ver se está dando resultado. Para você, como eu falei, vai dar certo, para outro não. Às vezes não deu certo para você, ele vai mudar, ele vai misturar com outro tipo de medicamento e assim vai indo, tá? Então o ideal é que você faça isso. E aí é onde eu quero chegar. Porque se você está sendo diagnosticado, você está fazendo acompanhamento com o médico, está começando a ter uso de remédio e você soma isso com a estimulação cognitiva, que é o que o Supera faz, gente, o resultado é absurdo. Mas é claro, desde que você precise do medicamento. Se você não precisa, mas está tendo desafios, já foi no médico e não está a ponto de ter uso de medicamento, vá para a estimulação cognitiva, porque com certeza você vai ter grandes resultados. Você vai ver muita diferença no seu dia a dia, assim como a gente ajuda milhares de pessoas, tá? Isso eu digo para crianças que estão com desafio na escola, não conseguem tirar uma nota boa, né? Às vezes tem uma dificuldade maior de aprendizado. Às vezes você que está na faculdade, ou está querendo passar no vestibular, ou tem o trabalho, mais curso para fazer e tem uma demanda gigantesca, né? Ou até mesmo para você que às vezes já está mais tranquilo, está começando a ter falha de memória. Gente, o melhor remédio para o cérebro é a estimulação cognitiva. Isso já é comprovado cientificamente. Tem vários estudos que apontam isso. Da mesma forma para o corpo. É muito melhor você começar a cuidar do seu corpo todos os dias, fazendo atividades físicas, se alimentando melhor, do que fazer uso de suplementos alimentares, né? Então fazer substituição, vou tirar o frango e começar a tomar proteína do leite, que é o famoso whey. Não, o ideal seria usar muito mais o frango, ou proteína animal, vegetal, né? Claro que da forma correta, mas é muito melhor você fazer isso do que ir para o suplemento alimentar. Por isso que é suplemento, né? Ele vai ajudar, ele vai complementar aquilo ali e não ser substituído. A mesma coisa para o cérebro, a mesma coisa para o corpo como um todo. Ok, gente? Então, se você vier perguntar para a gente aqui sobre o uso de medicamentos sem dica, eu te indico. O melhor medicamento para o cérebro é a estimulação cognitiva. Se você precisa de fato de uso de medicamento, faz acompanhamento com o psicólogo, psiquiatra e precisa disso e quer somar com a atividade cognitiva, eu te falo, você vai ter um resultado ainda maior e você vai perceber que você vai precisar cada vez menos de usos de medicamentos. Ok, gente? Então, essa é a minha resposta para a pergunta que vocês têm. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha te alertado de alguma forma, ou se você tem um amigo que está indo por essa linha, alerta ele também, manda essa live aqui para ele, que com certeza pode mudar a vida dessa pessoa. Tá bom, gente? Então, bom carnaval para vocês, bom último dia praticamente, que amanhã até meio-dia a gente tem um descansinho ainda, mas depois, é trabalho duro e a gente se vê na próxima aula dessa daqui, tá bom? Beijão no coração, fiquem com Deus e ótima semana. Tchau, tchau, gente!